Eduardo Domo, meu querido e minha querida Kohai, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo, onde hoje vamos falar sobre o anime onde o protagonista faz jus à reputação de coelho que ele tem de Little Hook, por conta de que cada temporada é praticamente uma garota no harém desse consagrado, bom também com o Seiyu que faz só protagonista que pega mulher, é claro que ele ia ter esse poder também, Sasuga Matsuka no Chikara, porque Battle Cranero é isso que você consegue com um grande Seiyu desses, que é o nosso querido Matsuoka-san. Voltando para o assunto principal, qual o nome do anime, meu querido senpai? Estamos falando no vídeo de hoje sobre Danmachi Tsuri, ou seja, Danjo Nirai, ou Moteru Noriai Darou Ka e alguma coisa assim, porque provavelmente eu devo ter errado, mas deve ser Danjo Nirai, ou Motomeru no wa Darou Ka. Para todo caso, o nome deve estar na tela, e a abreviação você já encontra por Danmachi, mas para todo caso, vamos falar sobre o anime do nosso querido Little Hook, por conta de que nessa temporada ele me surpreendeu, ele me impressionou, porque eu acredito que você também achava quem que é a garota da vez, Battle, e acontece que ele falou, não tem nenhuma garota aí no meu harém dessa vez não, você até pode considerar parte do harém, mas uma relação então de paternal, de pai e filha, porque praticamente é isso que a gente visualiza até o momento, só se ela tiver o efeito da futária. Fãs de Tate no Yusha entenderam o que eu quis dizer. Para todo caso, temporada incrível, sensacional, perfeita, onde eu tenho que ressaltar o que eu venho achando, o que tá acontecendo e o que eu tô gostando, porque eu acredito que será a melhor temporada de Danmachi, porque é um marco interessante. Afinal, vemos que o assunto será a coexistência entre monstros da dungeon entre humanos. Monstros querem viver na superfície, como será a reação de humanos, que é problemático pelo que a gente já percebeu? É interessante isso, porque eu fico pensando, se até as divindades querem ajudar, é interessante ver como vai ser o desenrolar disso, como que pode ser abordado, porque o Battle Steel Estopim, obviamente, seria, ele é um garoto gentil, ele nunca vai deixar de ajudar o William, e praticamente a gente vai ver que ela já deve ter sido sequestrada, e a gente vai ver o que ele vai ter que fazer, né, no próximo episódio, lá com a família Icarus. Mas, para todo caso, acho que é legal abordar esse assunto, porque ele remete muito a Dungeon, a gente vê mais o conceito da Dungeon, como foi apresentado, os monstros aparentemente também renascem que nem os humanos, que reencarnam, só que ocorre que eles reencarnam e vivem de uma outra maneira, digamos que no labirinto. É interessante o conceito da Dungeon, porque a gente desconhece como as próprias pessoas que vivem no universo da Danmachi. Afinal, o Belo diz, o que é a Dungeon? Kami-sama. E ela diz, Dungeon wa Dungeon desu, ou seja, a Dungeon é a Dungeon. A resposta da Estia foi tão vaga que eu diria que as próprias divindades não sabem responder. Então é interessante isso porque não é todos os monstros que desejam ir. A gente vê que os monstros são terríveis criaturas que podem causar o mal dos aventureiros e das pessoas. Porém, há criaturas com inteligência, como foi denominado, digamos, a raça de monstros especiais, que é Exonos, ou Xenos, não me lembro a pronúncia, logo eu aprendo. E a gente vê que é bacana porque eles praticamente são uma outra raça e são tão pacíficos quanto humanos, por exemplo. Eles fazem de tudo para sobreviver, a única adversidade é que eles vivem dentro da dungeon e tem um perigo maior, porque eles têm o ódio das criaturas que não têm inteligência, que vão só pelo instinto para tentar matá-los e devorá-los, assim eles têm que sobreviver lutando com essas criaturas diariamente, ou mesmo modo que eles têm que se proteger dos humanos, que adentram e tentam invadir a dungeon, tentando pegar criaturas sem diferenciar. Então é interessante isso, é interessante a temática da coexistência, acredito que a proposta do tráfico de criaturas raras está sendo interessante, isso vai englobar o Inekun agora, e eu acho que não tem como, porque tá sendo muito perfeitinho. Como eu disse, não foi só pra fazer timing de piada, realmente tá tendo uma relação paternal entre o Belo e o Inekun. A gente vê muito uma relação especial, fofinha, de irmãos, Kodai, por conta de que você vê que a Ine, ela é muito devota, ela é muito grata, ela não quer desgrudar do Belo. A cena do episódio mais recente foi muito triste, cortar o coração quando ela se despede, gera um pouco de raiva pro Belo, porque por mais que seja a personalidade dele, ele seja meio que inseguro nesses momentos que ele não sabe como reagir, eu diria que seria bacana se ele tivesse falado algo mais claro pra Winnie, não só uma fala no final. Ele mostra que ele tá muito confuso sobre tudo, desesperado, inseguro, é típico da sua personalidade, ele é muito inocente, como faz jus, né, ao personagem, mas para todo caso, essa inocência às vezes gera cenas de raiva como o episódio mais recente. Para todo caso, eu tô gostando de ver, a gente percebe que ele realmente teve um carinho lá, digamos que pelo Rizadoman, que é o líder das criaturas, acho que é o Gross, o nome da criatura. Gostei disso, porque assim eles podem virar aliados. Se a gente for ver pela Open, aparentemente pode ser que o Belo saia um pouco da família Estia, digamos que fica um tempo fora, e entre para a facção dos monstros, para deter, digamos que, o tráfico de criaturas. Afinal, pela Open, vemos que ele vai ver que ele vai travar várias batalhas, não só contra a família que está lidando com essa questão, como contra a sua própria companheira, a sua crush, a Ainz. Então, qual será a reação dele de lidar com uma companheira, amiga e grande paixão?
vai ser interessante isso, porque a gente vê muito de um possível plot que desenvolva e deixa o Battle mais maduro. E isso vai ser muito bacana de perceber e de ver nessa temporada. Eu acho que vai ser interessante. É uma temporada que é um plot bem diferente da temporada 2, que resolveu em 4, 5, 6 episódios. É um plot que vai praticamente a temporada inteira. Você já vê que a gente tá no 4º episódio, então provavelmente esse arco vai até o final, digamos que, da temporada. Assim eu acredito, ou no mínimo vai em 11 episódios, e o 12º episódio deve ser algum episódio mais focado na Ashe e no Battle, ou algo assim. Mas eu acho difícil, porque já estamos quase na metade, então vai continuar sendo foco, acredito. Essa questão porque é um pouco mais vasta, como a gente já percebe pelas informações que dão pela dungeon, como por exemplo, no labirinto há locais mais seguros que você não terá que enfrentar perigosas criaturas, como também é mostrado mais em torno das criaturas que possuem inteligência. Então, eu acho que vai ser muito bacana a forma como tá se desenrolando, porque a partir de agora a gente vai ver que vai começar a ação intensa. Então, provavelmente ainda vai ter mais uns 3 a 4 episódios de ação. Então, você vai ver que vai combinar muito, digamos que quase no final da temporada, esse arco. Mas, para todo caso, eu acredito que tem muita coisa bacana ainda para ressaltar, algumas partes, cenas especiais. Eu diria que a cena da Amazona, digamos, ao lado do Battle foi muito bacana, porque ela tentava tirar a pureza do Little Hulk e, ao mesmo tempo, aquela elfa iria proteger, por conta de que ele já tem uma pretendente, foi sensacional. A cena do Battle com a Ashe e o Inekun, digamos, como uma família, ela falando meio que num tom Natsukashi, digamos que ao começo da família deles, que tipo, toda a família reunida, foi muito engraçado, porque a personagem da Winnie tem um propósito muito especial. Eu espero que ela não amadureça, tipo, sob o estilo Raftaria, porque assim a gente pode ver muito uma química entre Battle, Haruhime e a Winnie, ou o West, a Battle e a Inekun. Então tá sendo muito legal isso, porque proporcionou fanservice para ambos os melhores chips da obra de Damacy. Mas, para todo caso, a parte mais impactante, de certa maneira, eu já falei na introdução, no início aqui do vídeo. Vamos falar então sobre a parte principal, que é, digamos, a heroína, a vítima, a garota da vez do Little Hulk, nosso querido Sagi-chan. Vamos falar sobre a nossa querida Inekun. Eu acho que é interessante ela, porque ela é uma personagem fofinha que a gente quer guardar no Kokoro, por conta de que a gente viu que ela fez de tudo pra proteger uma pessoa e no fim as pessoas nem notaram que ela salvou aquela criança e estava mais com a imagem tipo, ela vai pegar, vai devorar, vai matar aquela criança. Então foi muito triste isso, porque, tipo, as pessoas estavam com preconceito do que eles conhecem, visualizam dos monstros. A partir desse momento vemos várias cenas de interação da Winnie, que eu acho que nem preciso citar todas, mas a cena da Terma foi legal, porque foi puro fanservice logo nos primeiros episódios. Inclusive, ela foi diretão no banho lá do Battle. Eu acho que outra cena bacana que deve ser ressaltada é a cena, digamos, que ela arranha o Battle sem querer, porque ela fica muito ocupada, e o Battle, por mais que tivesse com dor, ele ainda estava tentando não demonstrar, digamos que isso, ele estava tentando ser mais gentil, muito da personalidade dele, algo bem legal que eu devo elogiar. Como eu disse, tem cenas que a gente pode criticar, como cenas que a gente deve elogiar nosso querido protagonista. E para todo caso, eu acho que falando do momento mais atual, vamos falar agora sobre a Astia. Começando a falar sobre a Astia, ao mesmo modo que a gente já vai chegando na conclusão, onde eu ainda vou citar a Open, acho relevante de citar que ela tem pouco tempo de tela, mas ela está mostrando sua relevância como divindade. Afinal, foi graças à sua conversa com Uranus que a gente teve várias informações sobre como, por exemplo, o objetivo da divindade em usar do Battle para ser, digamos, a ponte da coexistência, como até mesmo a própria informação que a guilda já sabia sobre a raça e estava ajudando as criaturas já faz um tempo. É interessante ressaltar isso, porque quanto mais divindades a gente conhece, mais interessante fica a história de Damacy, ainda mais no sentido da Dungeon, que está sendo um dos assuntos principais, que é a essência de Damacy, ao meu ver, por isso tem meu elogio essa temporada. Ele não é mais inexperiente como na primeira temporada, ele também já tem um grupo mais bem feito agora, ele tem, digamos que, novas criaturas, contato com novas pessoas, aliados que ele está conhecendo, e isso tudo vai fazendo com que ele se torne um grande herói futuramente, né, que é um de seus objetivos. Para o caso, eu acho que devo citar, para concluir, a Ashe está tendo seus momentos, porém não é um grande tempo de tela, mas está sendo bem administrado. Isso deve ser citado, ainda mais por conta dos últimos episódios. Mas, para todo caso, falando sobre a Open agora. Começando a abordar a Open de uma maneira bem rápida, porque alguns pontos a gente já citou, como por exemplo, a facção, a ajuda, o suporte do Battle para as criaturas, a raça que ele se aliou, a gente vê que a luta contra a Ainz vai acontecer, a gente também vê que vai ter uma cena onde ele vai enfrentar o líder principal da família Icarus, que é interessante porque afinal não foi mostrado que essa divindade sabia sobre, digamos, a coexistência de animais com inteligência.
porém eles estão caçando criaturas raras, então será que ele sabe até esse ponto ou não? Embora ele seja mais um fantoche, como foi apresentado pelo próprio Hermes, por mais que eles matassem essa divindade, as pessoas da família iriam para outra divindade e eles continuariam fazendo o mesmo que eles já estavam fazendo, o que deixa interessante o plot da história, porque é bem diferente da história passada, por exemplo, em torno do Arco das Amazonas, em relação a Haruhime. Dessa vez a gente vê que o ponto não é a divindade, e sim o sistema que foi criado em torno dos próprios humanos. É importante de listar isso. Para todo caso, eu acho que sobre a Open, o único ponto então que eu quero ainda deixar mais que marcado foi a forma como colocaram nos créditos o nome das pessoas responsáveis pela animação, staff e todas essas características, por conta de que a gente vê que ao invés, digamos que, de colocar em cenas muito importantes, onde mostra o personagem, como a gente já está acostumado em algumas obras, coloca bem a cena, digamos que uma cena épica, que a gente queria tirar um screenshot para ter salvo, a gente vê que a maioria das cenas não fica assim, digamos que os créditos ficam bem do lado, e faz com que fique muito mais fácil, muito mais bonito, digamos que o episódio, a Open, porque normalmente Open tem muita cena épica e às vezes o crédito, diretor X, tá listado bem no meio. E eu não vejo problema fazer isso. Porém, tem, digamos que, produções staffs que são bem filha da mãe e deixa, digamos que, até o final da imagem, digamos que durando mais de 10, 15 segundos, por exemplo, uma imagem assim que tipo, vai ficar o tempo inteiro da cena e vai pra outra cena e acontece que a gente perdeu, porque não tem como tirar os créditos, porque senão vai marcar muito a imagem. Tem alguns casos que ocorre que dá, mas tem alguns que não fica bacana. Então, eu achei legal que essa Open é muito intuitiva, porque o nome da staff fica bem marcado, só que fica numa posição proposital que não vai afetar caso a pessoa queira tirar a imagem do personagem e, digamos, queira dar uma cortada ou queira usar a imagem, porque o nome não vai ser um problema, porque não vai estar trabalhando, não vai estar na face do personagem, por exemplo. Então, eu acho que foi muito marcante e alvo de elogios essa parte da Open, e assim, praticamente eu exalto tudo que eu queria falar até o momento sobre os episódios mais recentes de Damacy 3. Sem dúvidas, uma ótima temporada que está sendo abordada e desenvolvida de Damacy. Eu diria que está proporcionando um dos melhores arcos, por conta de que a gente vê que é um arco que envolve dungeon, envolve coexistência entre monstros, que eram os grandes inimigos até então, com os aventureiros, com os humanos, com a superfície. Vemos que não será algo fácil, mas que pode existir, é um sonho distante, mas que já deve ser construído pontes de ligação, e por que não colocar o protagonista que quer ser um grande herói e se tornar o elo, digamos que, dessa coexistência, não é mesmo? A gente vê que haverá problemas caso eles se metam demais, e caso eles falhem, porque eles não poderão continuar em horário, por exemplo, a própria Asha sabe, digamos que, dessa gravidade, e ela já disse isso para Uranus, ao mesmo modo que ele disse que ele está ciente disso. Mas se a gente se lembrar, nosso querido Bero é nato de quem mesmo? De Zeus, então sabe Deus o que pode acontecer, não é mesmo? Mas pela forma como Zeus anda agindo, ele mal aparece, nem apareceu praticamente, só foi em flashback, a gente não sabe o que ele vai fazer com o Bero, não é mesmo? Mas, para todo caso, eu diria que tá sendo interessante, a gente não sabe até que gravidade o Hermes vai ser mostrado. Eu acho que, ao contrário da temporada passada, ele vai se meter mais, vai ser mais um suporte do Bero, até porque ele sabe o perigo que pode acontecer para o protegido dele, não é mesmo? Então, tá interessante isso. Para todo caso, Winnie, uma grande personagem, o presságio da tristeza com a despedida em torno do Bero fez com que ela fosse praticamente sequestrada. A gente vê uma cena tensa e uma grande companheira que foi presa ali, e agora a gente não sabe o que vai acontecer, o que pode acontecer. Eles conseguiram fornecer um comunicador para o Bero para que ele se comunique com a situação atual, com o Gross, ou o Gross vai ter que ir para a superfície, ou vai ter que relatar à guilda tudo o que está acontecendo, porque o Bero vai saber logo disso, e daí a tensão vai começar. E com isso a gente já vai para aquela pergunta clássica: Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Damacy? Para o próximo episódio de Dungeon Nirai, eu acredito que a revelação sobre o possível sequestro de Winnie fará com que Bero tome iniciativa. A partir desse momento, a família Asha vai se mover, ou será apenas Bero Coronero? Ele vai se aliar à facção das criaturas com inteligência e assim salvar sua grande filha? Ou acontecerá alguns problemas no meio do caminho, como Ais? Hermes vai fornecer o suporte? O que Ashe irá falar? Surpresas acontecerão, hype está sendo criada e eu quero o próximo episódio, porque assistindo a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Damacy. Mata, né?